escolha dessa foto como capa desse livro belíssimo feito no Instituto Pickler já mostra como a relação entre o adulto e a criança tem um papel fundamental em todo o percurso pela abordagem Pickler. E nessa foto os corpos se mostram atentos, vinculados um ao outro, num diálogo harmônico que alimenta tanto o bebê quanto o adulto, que é o grande impulsionador de ação da criança no mundo. O menino na pontinha dos pés, e eles no Instituto falam de uma poesia de imagem. Por que poesia? Porque a poesia revela muito mais do que as palavras, assim como esse livro, onde cada gesto revelado conta o desenvolvimento harmonioso, onde a individualidade, o amadurecimento e o interesse de cada criança é respeitado. O menino com todo o seu corpo, da pontinha dos dedos até a pontinha dos pés, pontinha dos dedos das mãos até as pontinhas dos dedos dos pés, mostra seu interesse por descobrir e por investigar a porta, e isso é respeitado. A cuidadora, com um bebê que foi alimentado no colo, o mais importante de se observar é que o bebê, por menor que seja, não é um ser passivo. Ele sempre participa ativamente no contato com o adulto que está presente em suas ações. A criança, nessa imagem, cuidando de uma forma tão carinhosa do boneco, que na verdade representa o ser humano. E ela com isso, com esse cuidado, com esse carinho, expressa as suas próprias experiências no contato com o adulto que cuida dela. A gente percebe isso na foto. Carinho, atenção e o cuidado do menino pelo boneco. Essa sequência de fotos é maravilhosa, porque mostra pra gente como a criança que se movimenta livremente lida diante de um desafio, da escada. Ela coloca as suas conquistas e aprendizados de todo o seu corpo para, a partir da sua própria vontade, descer os degraus. E a gente pode perceber como ela faz isso com cuidado. Os movimentos são harmônicos, ela se mostra presente em cada parte do seu corpo, nos olhos, nas mãos e nas pernas. O adulto, aí nesse momento, ele revela todo o interesse pelo que a criança está fazendo. E isso é fundamental para a construção de laços duradouros, para a construção de laços que verdadeiramente alimentem a criança. E a criança revela alegria pela conquista de habilidade e pela superação de um desafio ao abotoar sua blusa. Silêncio, sem falar nada, a presença de disponibilidade do adulto se mostra através da postura e do olhar, que se volta para o que a criança está fazendo. E com isso a criança se sente alimentada por essa interação e se coloca em ação. Delícia, brincar com água. E aí nessa foto a gente percebe como o ambiente que o adulto prepara é importante para toda a ação da criança. A gente vê aí a criança experimentando a água de forma segura, porque o lugar não é muito profundo. E eles estão percebendo esse elemento por todo o seu corpo, já que estão peladinhas, e isso também permite que eles tenham uma máxima liberdade em seus movimentos, porque muitas vezes a roupa prende e dificulta o seu movimento e suas percepções. Crianças imitam tudo ao seu redor. E nessa foto a gente observa um menino varrendo a escada, assim como o senhor que cuida do espaço faz. Então ele observa com atenção os gestos feitos pelo homem e imita. Ele abre as pernas para ganhar estabilidade, observa a vassoura em movimento, também observa o objeto que está sendo varrido e executa a tarefa com muita habilidade. As crianças sentadas no banquinho, compartilhando a mesma experiência, de lado a lado colocar os seus casacos. Isso também é muito importante, que nessa idade eles tenham interação com as outras crianças, traz muita alegria e muitos aprendizados sociais. E essa experiência do casaco é uma experiência de conhecer o corpo e também de cuidar de seu próprio corpo.
de bruços brincando com um objeto. Mostra ele muito concentrado na sua tarefa de explorar, de investigar esse objeto. E ele faz isso com movimentos muito harmônicos. Por quê? Porque ele está em uma posição em que ele se sente à vontade. Ele está equilibrado e presente em seu próprio corpo. Nós adultos, a gente sempre tem a impressão que para brincar a criança tem que estar sentada. Na verdade, para brincar, ela tem que se sentir em equilíbrio, se sentir bem em seu próprio corpo. E o brinquedo que ela manuseia é simples, então isso permite que ela possa explorá-lo em diferentes posições, de diferentes maneiras, e assim desenvolva a percepção de permanência do objeto, porque ela investigou a fundo todas as possibilidades desse objeto. E isso só é possível quando ela se sente bem e equilibrada em seu próprio corpo. Essa foto parece até uma pose, o menino apoiado em um de seus joelhos. Ele não está de quatro, mas também não está de pé. No Instituto Pickler se dá muita importância a essas posturas intermediárias. Com isso, ele está se movimentando, descobrindo possibilidades de seu corpo e conquistando o domínio dos seus movimentos. Essa foto da criança brincando com as mãos, ela revela um momento único, onde ela está descobrindo suas próprias mãos, que na verdade é o seu primeiro brinquedo. E no Instituto Pickler, nada é colocado entre o bebê e as suas mãos, porque se assim fosse, ele não poderia se concentrar e olhar suas mãos. Também nessa fase de descoberta das mãos, nenhum brinquedo é colocado próximo dela antes que ela brinque muito com suas próprias mãos. Vamos dar um exemplo. Se a gente colocar algo pendurado na frente da criança, isso vai atrapalhar essa descoberta, essa conquista de movimentos com as mãos. E no Instituto Pickler foram observadas mais de 70 formas de movimentação com as mãos que as crianças executam quando brincam livremente. E todas elas, isso é muito interessante, são usadas posteriormente pelas crianças quando elas manuseiam os objetos em suas descobertas. Um menino experimentando mexer e mudar um objeto grande e pesado de posição. Então, quando ele faz isso, ele descobre uma forma de equilibrar seu próprio corpo, como ele faz para fazer força depois, para colocá-lo numa posição que ele deseja. São muitas descobertas. Criança imitando os gestos de cuidado de um adulto ao brincar com seu boneco. Quanto cuidado e quanto aconchego nessa refeição que o menino oferece para a boneca. Pickler, as crianças por volta de 6 meses começam a usar o copo nas refeições, ainda acolhidas no colo do adulto para fazer essa refeição. Então o adulto apara o copo por baixo para que ele possa segurar livremente e assim respeita os movimentos da criança. E alimentada por um adulto que está ali presente ao seu lado, a criança se sente satisfeita não só física, mas também emocionalmente. Brincar na natureza, com areia, e é fundamental que as crianças tenham experiências diversas, com vários elementos, com vários materiais. E aí nessa sequência, a gente vê ela pegando areia, colocando no balde, depois carregando e equilibrando o peso desse balde, como ela equilibra o seu corpo, como ela faz força para transportar até onde ela deseja. Um grupo de crianças brincando juntas na areia, elas dialogam em seus movimentos. A gente pode observar que muitas vezes as crianças elas se entendem observando o movimento uma das outras. E elas observam o que os amigos fazem, descobrem novas possibilidades e interações. Um aprendizado muito importante social. A criança é alimentada e aconchegada na hora das refeições
no colo do adulto e depois, inicialmente, ela é colocada numa mesinha estável nas refeições intermediárias, sempre acompanhada por um adulto que atende ela em suas necessidades individuais. Um pouquinho mais tarde, então, ela começa a compartilhar com outros amigos esse momento também da alimentação em pequenos grupos. Então, toda essa transição da alimentação é feita de forma gradativa e bem cuidadosa. Esse é um dos equipamentos desenvolvido pela Amy Pickler, o triângulo, e ele permite que a criança escale, alcance uma nova altura. Aí na foto ela mostra intimidade com esse movimento e ela está se equilibrando, amparando as pernas do brinquedo. E isso faz com que ela descubra diferentes formas de se movimentar e de equilibrar, sempre de forma segura. Instituto Pickler, as crianças que ainda não andam ficam no ambiente preservado. E assim elas podem se movimentar e brincar livremente de forma segura, segundo a sua etapa de desenvolvimento. Duas crianças disputando por um brinquedo. O aprendizado social se inicia na infância. E nessa fase é muito comum que as crianças disputem por um espaço, por um brinquedo. É importante que se dê um tempo para que elas, através das reações, dos gestos e falando, possam se comunicar. Por vezes, a intervenção do adulto é necessária. E no caso da disputa, a criança que estava brincando inicialmente com o brinquedo, ela tem o direito de permanecer com ele. Essa sequência da criança descendo a escada, carregando a carrinhola, e ela se sente tão à vontade ao descer a escada que ela leva nas mãos uma carrinhola e equilibra os brinquedos nos degraus, descobre um novo equilíbrio para o seu próprio corpo. Ela está atenta não só ao seu corpo, como também em equilibrar o próprio brinquedo. Nessa imagem a gente vê, ainda na época que o Instituto Pickler era um orfanato, as crianças passeando com um adulto na rua. Então, algumas crianças na carrinhola, outras andando a pé e observando o que acontece ali no bairro, o que acontece no mundo fora do espaço onde elas vivem. Aí elas devem estar encantadas vendo esse fumacê e a gente vê como a educadora se dirige a elas com atenção e elas sentem segurança em estar ali com essa educadora, mesmo diante de uma situação desconhecida, porque elas têm um forte vínculo com o adulto. Sentadinhas no chão, ao ar livre, e cada uma delas tem um copo na mão. O adulto que as acompanha tem uma bebida. E é interessante que no Instituto é oferecido um espaço para que a criança demonstre o seu desejo, a sua intenção em receber a bebida. Então é esperado que se trave um diálogo entre ela e o adulto, através de um gesto, seja esticando o bracinho ou pedindo para o adulto que ela quer beber o que está sendo oferecido.